Conexão Esporte. Um abraço, minha gente, um abraço para o meu amigo telespectador, para a minha querida telespectadora, torcedora 5 vezes campeã do mundo. Estamos começando aqui pela onda amiga e gostosa da TV Sintonia, canal 3 da TV que passa você, mais um programa Conexão Esporte. Hoje nós vamos receber o querido amigo Antônio Nogueira Lima Júnior, o Toninho, que é empresário e que é um esportista nato, fanático pelo Cruzeiro Esporte Clube e pelo esporte de uma forma geral. Toninho bate um papo com os amigos e amigas da TV Sintonia daqui a pouco em nosso programa. Olha, você sabe que foi adiada a rodada mais uma, né? Em função aí da crise de combustível que assola o país. Felizmente já terminou. Mas nós deveríamos ter o recomeço do Campeonato Mineiro Sub-15 e Sub-17 com o Dino no próximo final de semana. E o Araxá Esporte no Sub-20. O Araxá Esporte que começa a passar o giz no taco também com vistas a participação no Campeonato Mineiro da 2ª Divisão a partir de agosto. A primeira rodada deve ser realizada no dia 4. A tabela ainda não foi divulgada, a diretoria começa a se mexer, o presidente Jefferson Leite atrás aí dos patrocínios e a montagem também da casa que vai servir como república para os jogadores do Alvinegro, perfeito? E ao longo da nossa programação, né, aqui no Jornal Sintonia, com o Flávio Henrique, a Natália Fernandes, a Janaína Silva, o Walter Braz Andrade, toda essa nossa equipe aí, fornecendo para você o noticiário do Ganso e também do Gansinho, do Dino. Mas o nosso programa aqui tem a efetiva participação de Alisson Fernando, preocupado com o seu clube Atlético Mineiro, a situação do Galo realmente não está das melhores, né? Teve uma reunião lá, um quebra-pau no último sábado, depois do jogo contra a Chapecoense, que até o Galo saiu mais cedo, o Galo pessoa física, né? O diretor de futebol foi até embora. Eu pensei até que ia haver uma modificação, porque aconteceram várias nesse final de semana no futebol brasileiro. O Zé Ricardo pediu demissão do Vasco da Gama, ontem o Bahia dispensou o Guto Ferreira e também o Jorginho, lá no Ceará, depois da derrota para o Cruzeiro por 1-0. Ele deve ter visto que a coisa não iria ser muito fácil dirigindo lá o Vozão, na direção do Ceará. Ele acabou pedindo demissão logo após a partida. Isso colocado, nós devemos dizer, meu caro Alisson Fernando, que essa emissora é dirigida pelo Olavito Drummond, o filho, né? No clássico, o nosso São Paulo acabou perdendo por 3-1 para o Palmeiras, jogo realizado no Allianz Arena, lá na capital paulista, no sábado. São Paulo vinha bem, mas está aí forte. Né, Olavo Drummond pai, que tem o Olavito Drummond, que é o filho, e o Olavo Drummond pai é o alto comando aqui da TV Sintonia, canal 3 da TV que passa você. Começando, meu caro Alisson Fernando, essa revista aqui, ela mostra a seleção brasileira treinando em Araxá em 58, porque faz parte do passado. E nós temos aqui o estádio Fausto Alvim com bola rolando. Olha lá o Djalma Santos lá no fundo, preparando para guarnecer a área perigosa. O estádio Fausto Alvim, olha como era bonito o Fausto Alvim. Não deveriam ter cortado aquelas árvores, né? Assemelhava assim a estádios lá do exterior. Quem disse isso uma vez foi o Maurício, da Rádio Globo do Rio, Maurício Menezes, aqui transmitindo um jogo do Botafogo, e falou, esse estádio parece um estádio de Frankfurt, na Alemanha. E aqui, olha só que cena, no fundo ali do Grande Hotel do Barreiro, lá do fundo para cá, nós temos abaixado o Moacir, que treinou muito bem em Araxá. Veja quem está pescando, Pelé, que era apresentado ao mundo naquela época, o nosso país também, Dino Sani e o Garrincha. Imagina, rapaz, era como se você tivesse o Messi, o Maradona, o Neymar, pescando lá no fundo do Grande Hotel do Barreiro. Olha o Brasil posando para a foto lá, e logo após a Copa, o meu personagem da semana, escrito por Nelson Rodrigues. E olha só o que ele diz no começo dessa crônica, ó. Dizem que o Brasil tem analfabetos demais, e no entanto, vejam vocês, a vitória final do Campeonato do Mundo operou o milagre. Se analfabetos existiam, sumiram-se na vertigem do triunfo.
A partir do momento em que o rei Gustavo da Suécia veio apertar as mãos dos Pelés, dos Didis, todo mundo aqui sofreu uma alfabetização súbita. Sujeitos que não sabiam se gato se escreve com X ou com G, né? Eles passaram a ler, analfabetos natos e hereditários, devoravam vespertinos, matutinos, revistas, e liam tudo com uma ativa, uma devoradora curiosidade, que ia do lance a lance da partida até os anúncios de missa. Amigos, nunca se leu, e digo mais, nunca se releu tanto no Brasil. Aqui a propaganda lá pro Sr. Joel Eletricista. O Sr. Joel Eletricista gosta das propagandas antigas. Isso aí é de uma vodka, ó, Príncipe Igor. Confesso que eu não me lembro dessa. Mas está aqui, ó. E é a principal bebida lá do país que vai sediar a Copa, a Rússia. Então isso é antigo, rapaz. Mas era um trabalho espetacular, uma cobertura. Essa aqui, uma propaganda da Adesite. Lembra? Adesite. Aqui, ó. Isso aqui era a base da fotografia misturada com desenho. Hein, Tarcísio Cardoso? Aqui as blusas que eu usava na época. Aqui, ó. Aquelas japona antigas. Muito bom. Dito isso, vamos colocar Antônio Nogueira Lima Júnior. Toninho, mais uma vez, um prazer, uma alegria. Eu gosto muito de falar com o Toninho. Sempre, há muitos anos, talvez mais de 40 anos, que eu tenho o prazer, o privilégio de conversar com o Toninho. Que a gente tem alguns gostos assim, bastante perto um do outro, principalmente no que concerne ao amor ao rádio, à televisão, ao esporte de uma forma geral. E toda véspera de Copa do Mundo eu tenho o prazer de convidar o Toninho, ele aceita para a gente papear um pouquinho sobre esse grande momento esportivo. Toninho, prazer em recebê-lo. Como é que é? Tá animado para a Copa, não? Prazer é meu, Zé Antônio. Mais uma vez agradeço a oportunidade aí de dividir com você esse honroso programa. Mas a expectativa é mais uma Copa, porém uma Copa ainda não pegou, não, né? Não sei se os acontecimentos no país estão ofuscando, né, a Copa, porque por enquanto está meio devagar, né? Ô, Toninho, a última seleção que teve a maioria de jogadores atuando aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em 82. Eu brincava com você que a de 70 eu torcia pro Tostão, pro Piazza na zaga e pro Fontana entrar. O Fontana entrou só contra a Romênia. Ainda tinha a lista dos 40, tinha o Zé Carlos e o Dirceu. Né? Então, quer dizer, tinha uma brasilidade, uma coisa vinculada. Hoje, essa seleção que está não tem nenhum vínculo com o Brasil. Basta dizer que todas as seleções sul-americanas despediram-se do seu povo fazendo um amistoso antes de embarcar para a Rússia. O Brasil não fez nada, se apresentaram na granja lá em Teresópolis e foi embora. O nosso amistoso está sendo na Inglaterra. Né? Está sendo na Inglaterra. Isso aí eu acho que é uma das coisas que afasta o torcedor da seleção. Porque o torcedor, além dele torcer para a seleção brasileira, ele é clubista. Então ele torce para o lateral do seu time, ele torce para o beck do seu time. O atleticano torce para o ponto esquerda do Atlético fazer a jogada do gol, o cruzeirense torce para o ponto direita do Cruzeiro fazer a jogada do gol, o flamenguista para o centroavante, tá, o corintiano. Nós não temos isso aí. Nós temos só o jogador do Corinthians, né, que atua no Brasil. Então, essa vacância aí de atleta nosso, do nosso dia a dia, eu acho que desmotiva muito. Sabe? Tira aquela paixão, diminui muito aquela paixão. Não sei se você concorda. É verdade. O Toninho, eu me lembro muito bem quando o Cruzeiro chegou aqui campeão da Taça do Brasil, colocando Minas Gerais no mapa esportivo de Minas e do mundo. Nós tivemos os jogadores chegando na estação ali e cada um trazendo um chapeuzinho, uma caneta e depois visitando escolas. Então era gente no naipe, no Raul, Pedro Paulo, William Procopio Neco, Piazza, Dirceu, Natal, Evaldo Tostão e Hilton Oliveira, treinador Ailton Moreira. Então o Felício Brandi fazia questão de ter essa integração. Hoje, você vê, eu fico vendo aqueles repórteres, rapaz, que tanto divulgam o jogador, lá implorando por uma palavrinha, bom dia, uma boa tarde que seja, uma boa noite, conforme o horário da partida, o cara passa como se o repórter não existisse, rumo ao vestiário. Então, quer dizer,
O próprio jogador também, o posicionamento dele, esses que vêm de fora então, eu me lembro quando na minha época de menina, algum araxaense ia para São Paulo e voltava falando paulista. Então, quer dizer, eu não sei, Tony, eu tô com medo desse ano nós não temos nem foguete na hora da comemoração. Olha, está muito fraco. Eu que sou comerciante e vendo artigos relacionados à Copa do Mundo, bandeira, corneta e etc., papel. Tá boné, tem boné lá na papelaria regional? Boné está muito, muito fraco o consumo, não só aqui. Nos meus fornecedores, eu tive em São Paulo, normalmente é assim, as lojas todas, tem loja que se dedica exclusivamente, são lojas sazonais, dedica exclusivamente ao Carnaval, depois à Páscoa, depois à festa junina, à Copa do Mundo. Eu não estou vendo essas lojas, elas estão divididas com outros produtos. Não tem aquela compra intensiva como a gente via antes, ruas pintadas, ruas enfeitadas, bares enfeitados, nós não estamos vendo isso. Ô Toninho, qual foi a Copa que marcou a sua vida, como diz o outro? Eu tenho, até porque foi a primeira transmitida pela televisão, eu sempre na companhia do pai, assistindo lá na casa do Sr. Jonas, que era avô do Emílio, da dupla Emílio e Eduardo, pai da Marlene, e ali, mãe do Odilon, pai do Odilon Lázaro de Freitas, a dona Doraci, que era mãe dele também, dona Juraci. E meu pai ia para lá como iam uns companheiros do Sr. Jonas do DR. Todo mundo sentado, dá um centavo. Isso é a Copa de 70? 70. Essa é a minha Copa também. Essa é a sua Copa, né? 10 anos de idade, o Tostão acabando com a Copa, fazendo aqueles lançamentos. Da Copa do Mundo. Aqueles lançamentos fantásticos. E eu torcia, além de torcer para o Brasil, eu torcia para o Tostão, torcia para o Piazza. Então a torcida era dobrada. Né? Torcia para Minas Gerais, torcia para Araxá, porque o Tostão tinha um pé em Araxá. Ele veio recuperar aqui. Ele tinha estado aqui em Araxá algum tempo antes. Depois de operar pelo Dr. Roberto Abdala Moura em Houston, nos Estados Unidos, ele veio para cá, passando uns tempos. E o Paulinho tem uma história maravilhosa do Tostão. O Paulinho, Paulo Márcio Ferreira, ele falou para a funcionária dele na casa dele, olha, tá vindo um amigo meu de Belo Horizonte, ela quer chegar, se eu não estiver, por favor, você acomode ele, o quarto dele já está arrumado. Bom, aquilo passou, tal, isso já era de noite. O Paulo disse que foi dormir e tal, e no outro dia ela acordou e foi perguntar para a funcionária dele. Ela falou assim, chegou o meu convidado? Tá aí. Chegou e tá lá em cima. Parece que eu conheço aquele homem. Aí a hora que ela falou assim, o Tostão, jogador do Cruzeiro, era bufo no chão. Caiu desmaiado. É o Tostão do Cruzeiro. Ele teve aqui, muito amigo do Dirceu, Alves Ferreira. A Leila Regina Ferreira, ela assim com o Tostão, até hoje. O Tostão é uma pessoa muito sensível, muito inteligente, um grande cronista hoje, né? Muito. Mas aquela Copa foi a Copa da televisão, misturada com rádio, né? O rádio ainda tinha a sua força muito grande em Copa. Eu não sei se você tem lembrança disso, mas o João Saldanha, ele comentava na Rádio Globo e o comentário saía na televisão. Você lembra disso? O comentário de intervalo? Ele segurava vários microfones. O comentário dele, o Brasil parava para ouvir. Né? Então foi aquela Copa fantástica, aquele jogo contra a Inglaterra, que foi uma prévia decisão, onde o Tostão igual abre uma lata de sardinha. Foi uma peça fundamental naquilo, né? Então tudo a gente vê, aquele último gol do Brasil, que o Pelé passa a bola sem olhar para o Carlos Alberto fazer o quarto gol. Isso que era coisa de treino, né? O mundo inteiro perguntava. O Pelé não viu? Quem viu? Aí veio a resposta recente, no outro ângulo de filmagem, o Tostão viu. Então aparece o Tostão apontando para o Pelé, o Tostão de pivô, o Carlos Alberto apontando para o Pelé rola sem ver. Então são coisas assim que fascinam o torcedor. Né? Não, foi sensacional. Tanto é que a imprensa brasileira naquela época não apoiava a seleção por causa do regime militar, tirar proveito daquela seleção. Mas aí eles se renderam, falaram, não, nós temos que torcer, porque são os jogadores no campo. Tiraram o João Saldanha às vésperas da Copa, né? Que foi a pessoa que montou a seleção. Você vê que hoje, quando a gente tinha seleções formadas
por jogadores atuantes no Brasil, sempre teve a polêmica, como tem agora do Fábio. Por que o Fábio não está na seleção? Né? Outros torcedores questionam os jogadores dos seus times. A gente via muito uma seleção formada pensada, né, para agradar um clube, outro, jogadores diversos. E aquela seleção, Saldanha fez uma base ali, que tinha Santos, Botafogo e Cruzeiro, não é isso? Foi. Então foi forte nesse... Só um homem com respaldo dele poderia montar aquilo naquele momento, o futebol brasileiro desacreditado, depois do fiasco de 66. Uma má sucedida excursão pela Europa, posteriormente, o Brasil... E aí o João Avelange, contrariando ao regime militar da época, falou, não, eu vou chamar um cara que vai dar uma sacudida nisso aqui. Chamou o João Saldanha, o João Sem Medo, né? João Sem Medo, E eu acredito que os mineiros só entraram naquela seleção, e o gaúcho Everaldo, por causa do Saldanha. Se fosse só o Zagallo decidindo, ele iria optar. Tanto que a vontade dele era ter o Roberto Lopes Miranda como centroavante. E aí tinha uma voz lá que, né, superava de todas, que era o Pelé, né? Não, Tostão, é ele que abre caminho pra gente entrar lá e marcar o gol. Aí prevaleceu o Negão. Gente, o Toninho daqui a pouco vai contar um caso de 62 e também se posicionar você com relação aos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, viu? Já, aqui na TV Sintonia, canal 3 da TV que passa você. Alisson Fernando, é um pé lá, outro cá. Até já. Muito bem, estamos retornando com o segundo tempo do nosso programa Conexão Esporte, que é pensando em você que nós procuramos fazer melhor. Olha essa revista Cruzeiro. Deixa eu ver. Julho de 1958. Não é mole, não. Olha quem está na capa, esses belíssimos olhos verdes. Marta Rocha. E não foi eleita Miss Universo por causa de 1 polegada. Imagina você, hein? A revista Cruzeiro, das organizações do Assis Chateaubriand Bandeira de Biel, era, em matéria de imprensa no Brasil, era o supra-sumo, né? Máquinas Eugim, olha lá, máquinas Eugim, usadas pelas costureiras em todo o Brasil. Do lado de cá também, Max Factor, que era aqueles creme de beleza, tudo, olha. Sensacional mesmo. E aqui a equipe do professor Arnaldo Nisquier. O professor Arnaldo Nisquier, nessa época, já era repórter. Não, ele era da turma que dirigia a seleção brasileira, a revista O Cruzeiro. Nelson Rodrigues também era da direção. Era um timaço sensacional, né? E você vai percorrendo aqui e dando de cara com a história. Muita coisa boa, realmente. E falando, é claro, o assunto principal era a Copa do Mundo, que se via em 1958. Aqui as panelas Rochedo. Eu lembro de ter visto essas panelas, ó. Em Alisson Fernando, olha lá. Que comida maravilhosa, hein? Tá parecendo uma muqueca de peixe. Mas deve ser mesmo, né? Então é isso, rapaz. Aveia Quaker. Isso era gostoso, rapaz. Lá no grupo escolar do bairro Santo Antônio, onde a senhora mãe do Toninho, a dona Celina Carneiro, trabalhou lá na diretoria, a dona Glícia Prado, dona Aparecida Santana, dona Edna, dona Luz Dalma, dona Magali, era servido uma sopa igual aquela lá, ó. Você saía fortalecido, senhor. Porque em casa os pais se esforçavam muito, meu pai furava até cisterna para tratar da nossa família. A gente, quando ia na escola, recebia um reforço importante. Olha o famoso Fenemê lá, ó. Esse é o Mercedim. Ah, o Mercedim? É. O senhor Max Nogueira Lima, tio do Toninho, dirigiu esse caminhão no DR, ó. A Rural, a Willis Overland do Brasil. Olha o caminhão lá, ó. Que o caminhão acho que era do Solazzo, pai do Eli Severino. Solazzo Severino, olha lá, ó. Ô, Solazzo Severino, morreu com quase 100 anos. Olha só. Isso é tudo, né? Cigarro, então, fazia propaganda lá. Aquilo era o Columbia. Deus me livre. Cigarro não, né, amigo? Então, vamos ver aqui. Eu passo alguns momentos
olhando essas revistas, rapaz, sensacional. Olha o abraço do Vavá no Fiola, os dois em outra parte espiritual aqui embaixo, aí ó, olha lá. Vavá e Feola, Vicente Fiola, que eles falavam que dormia no banco de reserva. Isso é uma meia verdade, né? Que ele tinha um problema cardíaco, por isso ele dava algumas ressonadas. Mas não era dormir de tranquilidade, não, era por causa de um problema de doença. Se bem que aquele time dava para dormir mesmo, né? Acordava e só perguntava quanto é que estava. Só conferindo aqui rapidamente, o Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou com a Chapecoense em 3-3, com sabor de derrota. O Atlético teve que o jogo nas mãos várias vezes, jogou com um homem a menos mais do que 45 minutos. Internacional 0, Sport 0, bom esse time do Sport, hein? Estava cheio o estádio Beira-Rio. No Clássico Carioca, o Botafogo venceu o Vasco por 2-1 e o Zé Ricardo pediu demissão. Palmeiras 3, São Paulo 1. Jogo esquisito esse. Teve dois gols do Palmeiras discutíveis. Flamengo 1, Corinthians 0, Maracanã lotado, bonito. É aquilo que o Atlético precisa voltar a ter. Largar de jogar no Independência, jogar no Mineirão para 60 mil pessoas. Não pode ser time de 20 mil pessoas, não. Se bem que no jogo contra o Chapecoense só tinha 10, né? E vai diminuindo, o torcedor vai perdendo o jeito de ir a campo. Bahia 0, Grêmio 2, o Grêmio com um grande time. Santos 5, Vitória 2. Olha o alvinegro da Vila Belmiro reabilitando-se. E o Bahia demitiu o técnico Guto Ferreira. O Ceará em Fortaleza perdeu para o Cruzeiro por 1-0. O Cruzeiro fez 1-0 no primeiro tempo, depois administrou. O Cruzeiro está muito seguro, com um futebol muito forte. É um candidato a tríplice, quíntupla coroa. É um time forte o Cruzeiro. Parece que sabe que vai marcar o gol, que vai conseguir a vitória. Está muito bem. A rodada se fecha hoje com Paraná e Fluminense. O Cruzeiro só perde a condição de vice-líder se por acaso o Fluminense derrotar o Paraná lá na Vila Capanema, estádio Dorival de Brito e Silva, em Curitiba. Toninho, mas voltando aqui ao nosso comentário de Copa, porque Copa predomina hoje as conversas nossas de quem gosta do esporte. Porque pode não estar havendo uma manifestação popular nas ruas, mas a gente gosta de conversar sobre futebol, é claro, e vai torcer para o Brasil. E eu vejo aí as televisões, né? Como é bonito, cada um se esforçando, contratando. O Jô Soares vai ser comentarista do Fox Sports. Aos sábados, 10 horas da noite, vai ter um programa com o Paulo Vinícius Coelho. É um negócio maravilhoso. O Chico Sá está na ESPN Brasil. Então, quer dizer, os arredores da Copa é que eu gosto muito. Tem um programa que foi feito na ESPN Brasil, lá direto de Moscou, mostrando as comidas. Olha, sinceramente, dava a impressão que você estava aqui no Parque de Exposição de Araxá, porque era coisa boa assim, aquelas comidas típicas da Rússia, e brasileiro com barraquinha lá para vender, coisa simples, porém é isso que faz a festa do futebol. Toninho, aí, você queria contar uma história de 1962? Qual é? Em 62, uma coisa que chama atenção, a gente vê hoje esse nível de informação instantâneo que a gente tem, acabou de acontecer, já está todo mundo sabendo, está na rede social. Sim. Em 62, o Paulo Machado de Carvalho, que era o dono da TV Record, sim, da Rádio Record, e depois ele fez a Rádio Pan-Americana para os Jogos Pan-Americanos de São Paulo, e hoje é a Jovem Pan, né? É. Ele era o Marechal da Vitória, chamado, porque ele foi com a Copa de 58 e 62, como comandante dirigente, né, da seleção. A Copa no Chile, o Brasil jogava às 5 da tarde, às 7 ele punha um filme do jogo no avião, às 10 da noite ele estava passando na TV Record o jogo do Brasil. Então, parava o país para ver o videotape do jogo. Sim. Né? Como nós muito, quando meninos, ficávamos esperando 11 horas da noite para assistir Cruzeiro e Atlético, né, na TV Itacolomi. Então eu acho curioso essa ginástica que ele fazia para mandar o filme do jogo do Brasil para o brasileiro assistir 3, 4 horas depois da realização do jogo. Né? Dr. Paulo Machado de Carvalho, um homem extremamente ligado ao rádio, ao futebol principalmente. Hoje o seu filho, o seu neto, Tutinha, né? É. Inclusive teve com o seu Enio Braga de Araújo numa reunião de feriadas da Jovem Pan lá em São Paulo.
E o Paulo Machado de Carvalho Filho conta aquela história da superstição dele, o Alcino também comentou outro dia aqui no programa, em que ele, depois que o Brasil ficou decidido que jogaria com a camisa azul na final contra a Suécia, em 58, né, ele, para não deixar cair a bola, reuniu os jogadores no vestiário e falou, nós não vamos perder esse jogo não, porque nós vamos jogar com o manto de Nossa Senhora. Né? E na Copa de 62, até hoje é utilizado a mesma palavra, janela, quando abre-se o momento para entrevista com os jogadores. Né? E isso saiu porque o Pelé estava dentro de um quarto, incomunicável, né, se recuperando, tentando voltar para a Copa, depois daquele jogo contra a Tchecoslováquia, e aí tinha um amigo dele, da Crônica Paulista, não me recordo qual, falou, bateu na janela do Pelé, e o Pelé abre a janela, e tem fotos disso. O Pelé concedendo a entrevista na janela. E os repórteres da aí virou janela. Você viu, um negócio sensacional. Agora, sobre a Rússia, país que o Brasil vai disputar a Copa agora, a moeda que predomina lá é o ruble, né? E o Brasil jogou ontem, ganhou por 2-0, gols de Neymar e também do Roberto Firmino. E te parece, Toninho, que o Brasil inevitavelmente tem que contar com o Neymar, porque quando ele entrou, o primeiro tempo tinha sido morno e de repente pegou fogo. É essencial a presença do Neymar no time? Eu acho que o Neymar, se não jogar nada, incomoda os outros, né? Então é aquele jogador que, como a gente falou, o Tostão abre caminho, outros que tivemos ao longo de várias Copas, várias formações da seleção, é aquele jogador que leva 1-2 para marcar ele e deixa o outro. Ele joga sem bola, independente da sua atuação. Eu acho que ele é fundamental. Com ele vai ficar mais fácil. É verdade. E esse chaveamento também, essa Copa também está fraca, né, Zé Antônio? Pelo ponto de vista, assim. Olha, você vê essa primeira fase do Brasil, Toninho, tomara que ninguém nos engane, mas teoricamente, em tese, Suíça, Costa Rica e Sérvia, dá para passar em primeiríssimo lugar sem entrar em campo. Sem suar muito. Sem suar muito. Você estava falando no Tostão e citando o episódio dele contra a Inglaterra, onde a jogada é sensacional, que dribla o Labone, o Newton e o Bob Moore. E ele abriu a defesa da Inglaterra, onde aquele jogo o Brasil ganhou nesse lance aí, porque quem mereceu ganhar aquele jogo, me desculpa, em que pesa aquela bela cabeçada do Pelé, né? E eles falam só na defesa do banco, mas eles não falam numa defesa que o Félix fez, cara a cara com o jogador da Inglaterra. A Inglaterra merecia vencer aquele jogo. E o Brasil venceu. E o Tostão, o lance dele com o Clodoaldo, que o jogo estava 1-0 para o Uruguai, se vai para o vestiário com aquele 1-0, sabe Deus o que teria acontecido. Ele abre lá na ponta. E o Gerson, minutos antes, tinha falado para o Clodoaldo, eu vou ficar e você vai. Você tá mais veloz. E foi dito e feito. O Gerson ficou, o Clodoaldo foi, o Tostão dá uma volta no zagueiro com a bola. Ele lança ela vai lá em cima e cai pro Clodoaldo. Tem um lance contra o Uruguai também, o segundo gol brasileiro, estava 1-1. Ele pega a bola no meio do campo, ele pega e gira e vê o Jairzinho fugindo. Lança pro Jairzinho em profundidade, né? Aquela bola ali. Né? Então, tudo isso. E tinha o trauma do Uruguai, né? Tinha. Né? A gente viveu isso, né? Menino. Nossa, o Brasil, será que passa para o Uruguai? Será que... Rapaz, eu via fantasma com aquele jogo. O Uruguai era uma coisa do outro mundo, né? E era um bom time. Aqui, era um bom time. Você vê, tinha o Mazurkeps no gol, o Anchieta, que jogou no Grêmio depois, né? Tinha o Cubijas no ataque, era um time formidável, o time do Uruguai. E o placar desfavorável, né? Começou 1-0 para o Uruguai, não é isso? O Uruguai 1-0. 1-0. Né? E nesse jogo teve o lance também que o Tostão, mais uma vez, ele dá um passe em diagonal para o Pelé, sensacional. Novamente o Pelé fechando da ponta para o meio, o Pelé faz um corta-luz em cima do Mazurqueiro. O lance que não foi gol. E se fizesse o gol, ele não teria sido tão falado. É um lance até hoje mostrado no mundo inteiro. Né? Aquele contra a Tchecoslováquia, né, Toninho? Aquele, o que também não foi gol. Do meio de campo. Do meio de campo, Que o Fred fez, né? O Fred fez, outros fizeram todo depois, né? Gol que acontece chutando a bola do meio do campo, eles falam que é gol do Pelé, né? É o gol que o Pelé queria ter feito. Tá certo. De lá pra cá, Toninho, teve aquela seleção de 82, aí eu te pergunto, futebol de resultado ou futebol clássico?
82 nós perdemos com o Clássico, 94 ganhou com o Futebol Resultado do Parreira. Qual dos dois que você prefere? Olha, eu prefiro, eu e acho que toda o Brasil prefere de 82, porque ninguém, se você for puxar para a memória, ninguém lembra do time de 94. Não me lembro. Certo? Agora de 82 todo mundo escala. Né? E lembra dos lances, lembra dos gols. Então eu acho sempre, eu acho que eu gosto que o meu time jogue bonito. Né? Eu gosto do futebol do Cuca. O Cuca não é um vencedor como treinador. Mas ele faz um time, mas que, ele joga faz bem, um time que joga bonito, dá prazer de assistir. Quem gosta de futebol gosta de ver um jogo bonito. Igual o Cruzeiro, por exemplo, que é um time bem acima da média do futebol brasileiro hoje. Aquele jogo ontem contra o Ceará, ele marca um gol e poderia ter Jogo feito feio, 3, né? 4, ele poderia ter jogado mais. O Mano não tem isso, parece que... Parece que joga pela conta da tabela. É né? só a conta do chá, né? Joga no planejamento. Tem dado certo, não tem nem como falar, né, Toninho? É isso mesmo. Ô, Toninho, agora rapidamente, só fornecendo aqui mais uma informação útil. Os Jogos do Brasil, esse primeiro jogo que será no dia 17, né? Vai cair no domingo. Isso. Será contra a Brasil Suíça. e Suíça, às 15 horas, no domingo, dia 17. Depois, no dia 22, Brasil e Costa Rica, às 9 da manhã, numa sexta-feira. Depois, dia 27, às 15 horas. Contra a Sérvia. Contra a Sérvia. São os 3 primeiros jogos. Brasil passando em primeiro, que a gente acredita que é tranquilo, ele irá jogar no dia 2 de julho, numa segunda-feira, às 11 da manhã. Passando por esse jogo numa sexta, 6 de julho, às 15 horas. E a semifinal seria dia 10 de julho, uma terça-feira, às 15 horas. E a final no domingo, dia 15 de julho, às 12 horas. 10 de julho seria a semifinal no domingo. Ô, Toninho, e você que tem a papelaria regional e também na Associação Comercial e Industrial de Araxá, você é o vice-presidente, já está decidido algo em termos de horário ou isso fica a cargo de outro órgão? Olha, isso aí, normalmente, quem pauta horário são os sindicatos, né? O sindicato do comércio com o sindicato comerciário. Como isso é facultativo, eu acredito que cada empresário vai combinar com seus funcionários, porque todo mundo quer ver o jogo. Né? E como em demais anos, algumas empresas que não aderiram, que abriram durante o jogo, elas não venderam absolutamente nada. Foram até alguns casos de assalto, porque a cidade para. Né? Então eu pretendo conciliar com os meus funcionários os horários para todo mundo poder ver o jogo e a gente atender também ao consumidor. Beleza. Eu me lembro do companheiro Aurélio Santos, em 70, eu estava ouvindo a Rádio Imbiara e era no sábado de manhã, o jogo seria decisivo contra a Itália, seria no domingo. O Aurélio estava lá no Bar Polo Norte, que naquela época era na entrada ali da rua Capitão José Porfírio, e ele me conta que era com um enorme gravador, sabe? Eu lembro dele entrevistando torcedores e o próprio chefe do policiamento sobre como seria, em caso de vitória do Brasil no dia seguinte, como seria a comemoração. E eu fui, a Rua Boa Vista estava lotadinha de gente, o povo dançando, cantando, etc e tal. Toninho, na imprensa, qual foi o maior locutor ou membro da imprensa que te chamou a atenção ao longo de Copas do Mundo? Olha, eu acho que o que mais emocionou, Jorge Cury. Sim. Sabe? Os seus gritos na hora certa, a sua colocação. Foi o melhor locutor, né, Toninho? Agora, um retrato do jogo, o Valdir Amaral. Sim. O Valdir Amaral, ele é daquele cara que você sabia que pelo rádio, a bola desce pela ponta direita o fulano, avançou. Parece que ele trazia o campo de futebol para dentro da sua cabeça, da sua imagem. Então ele era um rádio televisivo, você tinha aquela imagem do campo. Então, e o Cury, aquela emoção do golaço, né? do lance final. Aquele gol do Carlos Alberto, quarto contra a Itália, você chega até a chorar, rapaz, né? Muito. O Valdir narrou o Cruzeiro na Libertadores. Sim. Ele e o Saldanha. Você vê uma rádio carioca, né? Foi lá para o Chile fazer a final de
Cruzeiro e River. Então, o Valdir, ele estava. O Danilo Bahia, o saudoso Danilo, ele falava: Zé, muita gente acha que ele é moroso, que ele transmite muito devagar. Mas a audiência dele no Rio de Janeiro é incrível, ele tem um público cativo, ele criava aqueles bordões, que eu falo, gosto de falar sempre, você ouvinte, é a nossa meta, pensando em você que nós procuramos fazer o melhor. Minha amiga torcedora 5 vezes, campeã do mundo. Então, e ele pegava temas de novela, fulano tentou o pulo do gato. Ele atualizava, né, a narração dele, estava sempre atual, né? Ele criou a vinheta, parece, né? Ele que mandou fazer as primeiras vinhetas. Foi, né? Com o Edmo Zarif. O Edmo Zarif é que gritava aquele Brasil, Zil. Que era da coisa do Valdir Amaral. Depois a musiquinha do Valdir Amaral, né? Valdir Amaral. Quem executava aquele trabalho era um cantor, que você deve ter ouvido falar nele, que o Leno, da dupla Leno e Lilian, ele é que cuidava da produção daqueles... os Golden Boys também tem algumas gravações disso. Não, também. A música mais bonita de Copa do Mundo, depois daquela do Miguel Gustavo, aquele 90 milhões em ação, é a do Golden Boys. Depois da vitória. Campeão do mundo. Tem também um conjunto que era composto só Eu hoje, igual a todo brasileiro, né? Vou cantar o mundo inteiro, sou tricampeão. Aquele gesto de erguer atas. Agora, isso começou em 58 com a Rádio Bandeirantes. Lá tinha um conjunto que animava os programas de auditório da Bandeirantes, que era composto por uma equipe mineira, de mineiros, que não tinham o dom da visão, chamados Titulares do Ritmo. A Copa do Mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Então é sensacional. Isso aí, gente, é tudo época de Copa do Mundo. O Brasil pode atravessar o período que estiver passando. Se for possível, a gente separar o futebol de outros aspectos. Vamos viver a Copa do Mundo, torcendo, evidentemente, para a seleção brasileira, né? Tite é o nosso Neymar fora de campo, não? Olha, ele tem o poder de motivar. Ele é um bom treinador, mas é aquela moda de 1-0, né, de futebol. Famosas goleadas. Então, ontem foi 1-0, né, Toninho? Aquele gol surgiu nos acréscimos. Foi. Então, isso aí não é o que a gente queria, não. Né? Beleza. Toninho, eu fiquei muito feliz de poder ter esse prazo aqui para conversar com você, que naturalmente tem um tempo muito ocupado lá com a nossa... Eu estava tentando me lembrar aqui de outra coisa ligada à Copa do Mundo, de cobertura. Mas depois a gente lembra, nós vamos fazer mais alguns programas aí, até o final da Copa a gente vai falar sobre a Copa do Mundo. Teve um mineiro que cobriu a Copa do Mundo, fazendo parte da equipe da TV do Silvio Santos. Foi o Netinha, Taliba Guarita Neto, na Copa de 82. Né? Ele esteve lá. Araxaense em Copa do Mundo, que eu me lembro é o Luciano Santos Marques, porque ele é dono da Evento Turismo junto com a mamãe, a dona Lídia. Ele está sempre em Copa do Mundo, creio que ele vai lá na Rússia, hein? O primeiro jogo do Brasil é em Rostov. Quem sabe ele vai estar lá. Você vê uma diferença aqui, a gente falando de anúncio aí, de publicidade, os grandes patrocinadores da Copa de 70 foi uma marca de cigarro, o Fósforo, Fit Lux, Gillette e um desodorante. Platinum Plus. Meu pai lembra do Valdir Amaral, tanto é, benção, pai. O pai, ele sabia até que o Valdir Amaral falava, a Willis Overland do Brasil... Melhoral é melhor e não faz mal. Você entendeu? Então era isso. E o Cury tinha a propaganda da Fiat Lux. Fósforos, olho, pinheiro e beija-flor. Acho que nem existe mais isso, né? Não sei. Quase ninguém usa mais fósforo. Né? Agora, o que eles contam no passado é que essa marca de cigarro famosa, Continental, patrocinava na Rádio Continental do Alceu Bueno de Camargo. E tá lá, passa o microfone pro Mário Viana puxa um assunto lá ligado a cigarro, fala, gente, parem de fumar, o cigarro faz um mal danado pra pessoa, para hoje, mas para agora, tava certo, querido tio Mário Viana. O do 2 anos falou, tá falado. Aí o Dalcei fazendo sinal pra ele, aqui ó, e mostrando o Massa Cigarro Continental, tá patrocinando, você não... Aí ele pega e dá uma revirada daquela meio carioca e fala, gente, fumo faz mal demais, de menos o Continental. Esse não faz mal, não. Aí é duro, hein? Toninho, então um abraço para você, dá um abraço na sua esposa, dona Glória Teixeira Nogueira Lima, dona Celina Carneiro, nossa querida professora, e a toda a sua equipe maravilhosa lá da Papelaria Regional.
Pô, vou lá comprar um boné, porque eu quero andar de canarinho com os outros. Vamos enfeitar a Copa, né? Um abraço, viu, Toninho? Muito obrigado pela oportunidade, Zé Antônio. Obrigado a você. Boa Copa para nós aí. Boa Copa para nós, a Copa do Mundo é nossa. Ô, gente, nós contamos aqui com a presença do amigo Alisson Fernando, ele que modulou graves e agudos lá no coração da TV Sintonia Canal 3. A direção do Olavito Drummond e do Olavo Drummond Filho, grande Olavinho. Um abraço para vocês, um abraço para minha amiga torcedora 5 vezes campeã do mundo e para você, meu amigo. Fiquem com Deus, até a próxima. Conexão Esporte.